desejo do meu coração é que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja no teu coração. Amém? Você recebe essa paz, essa graça, esse favor de Deus na sua vida? Amém, amém. Graças a Deus por isso. Na verdade, eu que sou o grande privilegiado de estar aqui. Eu estou com uma agenda amanhã à noite numa cidade próxima. E eu disse para os pastores agora, vou dar uma passadinha aí, tomar aquele café gostoso, né? Ter aquele tempo gostoso de comunhão. E se eu contar uma piada para vocês, tudo bem ou não? Posso contar ou não? Posso? Deve. Esses dias eu comprei um revólver. É piada, viu? Eu estou atrás da pessoa que inventou a agenda. Eu preciso encontrar esse camarada, né, e acertar as contas com ele. É impressionante a agenda, né? São tantas reuniões. Só hoje eu fiz até as 2 da tarde aproximadamente, eu fiz 6 reuniões. Era para estar aqui por volta, eu calculei assim, estar aqui umas 2 da tarde, 3. Acabei chegando às 7 da noite, né? Foi atrasando, e uma pessoa, mais uma, e atendendo, e acabamos atrasando a nossa vinda aqui. Mas obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui. Nós temos tido o privilégio de, há algum tempo, ministrar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. A minha esposa diz assim: Pio, você nasceu para isso, né? Você nasceu para isso, para ministrar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. É algo que eu gosto muito de ensinar os mistérios do reino de Deus. Se eu perguntar para você, aqueles que têm mais contato conosco, Curitiba, vai saber responder. Você sabe o nome do nosso adversário? Quem é o nosso adversário? Você sabe o nome dele? Pode chutar, diga aí, qualquer um. Eu mesmo? Não. Diga outro. A sogra? Não, não é. Diga outro. O mundo? Não. O diabo? Não. Alguém já soprou ali. O nome do nosso inimigo é falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece, meu povo é vencido, é derrotado, porque falta o conhecimento. Desconhecer me derrota. A falta do conhecimento me faz ser vencido, derrotado. Então nós precisamos conhecer. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu e você precisamos saber quem nós somos, quem Jesus Cristo é, o que estamos fazendo aqui, o que podemos fazer aqui. Você sabia que você não foi salvo para ir para o céu? Sabia disso ou não? Acabei de tirar o céu de vocês, né? Você não está indo para lugar nenhum. Na verdade, nós estamos voltando para o lugar que é nosso. Nós estamos voltando do lugar que é nosso. O lugar onde Adão e Eva perderam a posição. O nosso destino é o retorno, é voltar para casa. Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muita morada. Então eu e você estamos voltando para casa. Nós estamos indo para um outro destino, nós estamos voltando para casa. E quando nós sabemos quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, por exemplo, você sabia que Deus te levanta para solucionar problemas? Você é um solucionador de problemas. Então quando o problema aparecer, diga assim: glória a Deus, aleluia, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Porque agora a sabedoria do Espírito de Deus flui na sua vida e você soluciona o problema. Esses dias eu estava falando com um grupo de empresários, estava comentando o seguinte: existem algumas pessoas que não conseguem emprego, não conseguem trabalho. Por quê?
A pessoa não consegue trabalho porque ela quer saber qual é o salário e quais são os benefícios daquilo. Não é assim que procura trabalho. Não é assim, você vai continuar desempregado. Para você arrumar trabalho, você tem que chegar na empresa, na hora da entrevista, e dizer como é que você poderá ajudar aquela empresa a prosperar ainda mais. Quais são as suas habilidades, os seus talentos, qual é a sua capacitação de fazer aquela empresa crescer ainda mais, ficar ainda mais forte. Porque você vai chegar naquele lugar para ser resposta, para ser solução, para ser um instrumento de crescimento, de multiplicação. É assim que se procura trabalho. Você vai numa empresa para colocar todo o seu potencial, toda a sua capacitação, todos os seus valores, você vai colocar naquela empresa, naquele lugar, para que aquele lugar cresça ainda mais. Seu objetivo é fazer o seu patrão ficar bilionário. Esse é o seu objetivo. Seu objetivo não é você ganhar dinheiro, ter um bom salário e ter benefícios. Não. Deus te coloca ali para ser solução naquele lugar. Tem algum empresário aqui? Não? Profissional liberal, empresário tem aqui? Olha aí, tá vendo? Você não quer ter um funcionário assim? Não vale a pena ter um funcionário assim? Que chega ali, e se qualifica, se capacita para ajudar esse projeto chamado negócio, empresa a crescer. É assim que funciona. Então, se você está procurando emprego, primeiro você precisa se qualificar para poder ajudar aquela empresa a crescer, a avançar, a prosperar cada vez mais. Por isso que eu digo que nós estamos aqui para solucionar problemas. Nós somos a voz de Deus na vida das pessoas. Se você olhar a vida de Jesus nos 4 evangelhos, por onde Jesus passava, aonde ele chegava, tinha problema. E ele resolvia, e ele resolvia, e ele resolvia, e ele resolvia. Aleluia, graças a Deus. Amém? Deixa eu compartilhar um pensamento aqui com vocês. Todos vocês trouxeram o cérebro assim, tá tinindo, ok? Então nós vamos pensar, vamos usar a cabeça, ok? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esse projeta o texto não? Dá para colocar? Gálatas 5, 1. É um texto muito especial, muito importante, que diz o seguinte: para a liberdade Cristo nos libertou. Jesus libertou a mim e a você para o quê? Para a liberdade. Permanecei, pois, firmes na liberdade. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Olha que texto impressionante. Esse texto está dizendo que Jesus Cristo nasceu na manjedoura, Jesus Cristo cresceu, ele andou por 3 anos e pouquinho por toda parte fazendo bem, ele selecionou 12 discípulos e depois 70 discípulos, ele foi colocado naquela cruz terrível, sofreu, padeceu, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, ficou 40 dias sobre a terra depois da sua ressurreição. Ao completar 40 dias, ele foi elevado, ele foi assunto aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai, na majestade gloriosa, enviou o Espírito Santo. Toda esta obra de Cristo, nascer, crescer, ser crucificado, ser sepultado, ressuscitou, ser elevado, toda esta obra de Cristo, para te libertar. Vocês me ouviram? Para te libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele libertou a mim e a você para que vivamos sobre a terra livres. Que um papelzinho enrolado com tabaco não te escraviza. Um papelzinho enrolado com maconha não te escraviza. Que um copo de cachaça não te escraviza. Que um filme pornográfico não te escraviza. Que muita comida não te escravize. Para você não, né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, né? Alguns querem ser catedral do Espírito.
Não, somos templos do Espírito Santo, não catedral. Então você precisa entender que Jesus te libertou para que você seja livre. Para que você seja livre. Agora, o conhecimento revelado da palavra me faz ver qual liberdade é essa, qual a dimensão dessa liberdade que Ele, Jesus Cristo, conquistou para mim e para você. Em Atos capítulo 20, versículo 28, diz como foi que Ele nos libertou, como foi que Ele nos concedeu a liberdade. Atos 20, 28 diz assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores. A palavra bispo é supervisor, ok? A palavra bispo é supervisor. Então, constituiu supervisores para apacentardes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio... Para que você se tornasse uma pessoa livre, Ele teve que fazer o quê? Comprar você. Significa que eu e você pertencíamos a outro Senhor. E o nome desse outro Senhor é Satanás, diabo, demônio, tribofu, o nome que você quiser dar. Nós pertencíamos a Ele. Aí sabe de uma coisa? Jesus Cristo veio e nos comprou com o seu sangue. Agora que nós pertencemos a Cristo Jesus, sabe o que Ele fez? Você vai ter que me servir. Agora eu comprei você, você é meu servo, você é meu escravo. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele diz, você está livre. Se você quiser me servir, me sirva. Se você não quiser, não me sirva. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Nem mesmo Jesus nos escraviza. A alegria de Jesus é ver eu e você livres. Absolutamente livres. Somos a igreja de Cristo Jesus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu e você fomos comprados, portanto nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus. E por pertencermos a Deus, não há mais nenhum tipo de dominador, não há nenhum tipo de condenação sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não existe condenação sobre a sua vida, porque você agora pertence a Cristo, você está em Cristo. Não existe mais condenação sobre a sua vida, porque você pertence a Cristo. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ah, pastor, é que você não conhece a minha esposa. Nenhuma condenação há. Ela diz que eu sou assim, que eu sou assim. Nenhuma condenação há. Se a sua esposa diz que você é assim, 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 ela é uma mentirosa. Não há condenação sobre a sua vida. Ah, pastor, você não conhece meu esposo. Meu esposo diz que eu não sou boa dona de casa, que eu não cuido bem dos filhos, que eu sou isso, sou desleixada, sou isso, sou aquilo e tal. O seu esposo é um mentiroso. A Bíblia diz que não há condenação sobre a sua vida. Você está livre, inclusive, de acusações e de condenações. Vocês estão aqui ainda? Perdeu a oportunidade de dar um amém, um aleluia. Ah, Pio, mas antes de vir para cá, eu cometi um pecado, eu menti, eu enganei, fiz alguma coisa errada. Não há condenação sobre a sua vida. É que você não me conhece, Pio. Não há condenação sobre a sua vida. Você é livre. Vamos avançar um pouquinho. Somos livres e por isso nós temos direito à abundância do nosso Pai Celestial. Se eu convido você para almoçar na minha casa e coloco lá uma salada de alface e arroz na mesa, digo para você, você é livre para se servir do que você quiser. Poxa, só tem alface e arroz? Que liberdade é essa? Tá bem, liberdade. Agora se eu coloco lá mais ou menos assim, uns 40 tipos de comida, 40 pratos diferentes, e digo para você, sirva-se livremente,
Escolha o que você quiser. Aí você pode escolher. Aí de fato você é livre. Quando a Bíblia diz que eu e você somos livres em Cristo Jesus, significa que eu e você podemos escolher viver a vida cristã que desejamos. Vida cristã abundante, vida cristã derrotada, vida cristã feliz, vida cristã triste, vida cristã de conquista, vida cristã de derrota. Você escolhe na liberdade que você possui a vida cristã que você quer ter. Qual é o nome do nosso inimigo? Ignorância, desconhecimento. Por você desconhecer direitos espirituais que você possui, você vive aquém daquilo que Deus já te deu. Ficamos aquém da vida livre. Existem alguns impedimentos, inclusive, para não vivermos essa vida cristã abundante, para não desfrutarmos daquilo que Jesus já conquistou. Existem alguns impedimentos. Quer saber de uma coisa? Dinheiro e falta de dinheiro na sua cabeça é impedimento para você fazer as coisas. Quer ver? Eu chego para você e digo assim: meu irmão, minha irmã, eu recebi um convite de um pastor amigo lá nos Estados Unidos. Tem uma conferência lá. Eu estou indo para lá. Ele disse: Pio, você pode trazer mais 2 pessoas com você. Aí estão comigo. Eu chego para você e digo assim: escuta, vamos lá? Vamos fazer essa viagem comigo? Vamos fazer essa viagem comigo? Vamos? Se você tem dinheiro, você vai perguntar: Pio, quanto custa? Fala assim: olha, passagem aérea, tal, hospedagem, eles vão dar hospedagem para a gente, né? Alimentação, eles vão dar alimentação, já estão nos convidando. Você vai gastar na sua passagem aérea. Passagem aérea é mais ou menos $1.300, $1.500, vamos colocar aí R$6.000, R$7.000, para ir e para vir. E você tem lá na sua poupança R$50.000 na conta bancária. Não ouvi nenhum amém. E você tem na conta bancária lá R$50.000 na sua poupança. Aí quanto que vai ficar, Pio? R$7.000. Eu disse: eu vou. Agora imagina que você não tem os R$50.000. Só imagina, você não tem os R$50.000 na conta bancária. E você pergunta para mim: quanto custa a viagem? R$7.000. Você vai dizer o quê? Ah, então eu vou orar. Então eu vou orar. Espera lá, espera lá. E por que na primeira vez que você tem 50 mil na conta bancária, a despesa custa 7? Por que você não disse: eu vou orar? Porque quem decidiu foi o recurso. Se o recurso decide sim, a falta do recurso decide não. E aí você não é livre. Are you following me? Estão me seguindo? Mas para a liberdade foi que Ele nos libertou. Se Ele me chamou para a liberdade, tendo recursos financeiros ou não tendo recursos financeiros, isso não pode governar a minha vida ao ponto de eu tomar decisões. Se Ele me chamou para a liberdade, significa que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se manifestar na minha vida e na sua vida, não obstante as circunstâncias, as situações, favoráveis ou desfavoráveis. Isso não pode ser assim. Nós temos a Cristo Jesus, e é baseado no que Ele fez, no quem Ele é, na obra dEle, é que nós agimos, é que nós decidimos, é que nós governamos. E não baseado nos nossos recursos, muito ou pouco, mas na vontade dEle. Ok, Ele quer que eu vá para os Estados Unidos, eu não tenho um centavo, mas eu vou. Você acha que Ele vai abrir portas e vai providenciar? Claro que sim. É a vontade dEle. É a vontade dEle.
Queridos, nós precisamos entender que às vezes nós estamos no reino dos céus. Imagina que acima desse forro aqui é reino de Deus e abaixo reino terreno, humano. Por vivermos bastante tempo aqui, a gente acha que no reino de Deus a maneira que as coisas funcionam é a mesma que funciona aqui embaixo, mas não é. É diferente. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que você não vê. Você espera, mas tem certeza. Você não vê, mas tem convicção. É assim que nós funcionamos. É isto que nos dá essa vida livre e abundante sobre a face da terra hoje. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus chega ali na beira da praia, uma grande multidão foi ouvi-lo, eles começaram a comprimi-lo, a empurrá-lo, ele foi afastando, aqui já está a água, ele olha assim, estava 2 barcos, um era de Pedro, ele então sobe no barco de Pedro, afastou um pouquinho da praia, e o texto diz que ele foi falar para a multidão. Dá para colocar o texto, por gentileza? Lucas 5, de 1 a 9. Eu vou ler essa história magnífica para você. Olha o que está escrito ali. Lucas 5, de 1 a 9. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré e Mar da Galileia é o mesmo. São 2 nomes para o mesmo lugar. Ok? Se você olha na Bíblia, Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, é o mesmo lugar. Tá? É o mesmo lugar. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Próximo. Entrando ele num dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouquinho da terra. Assentou-se e ensinava do barco a multidão. Ele pediu que o quê? Fizesse o quê com o barco? Afastasse um pouquinho da terra. Para que eu possa entender a liberdade que eu tenho no reino de Deus, eu preciso me afastar um pouquinho da terra. Meu irmão, minha irmã, se você não se afastar um pouquinho da terra, você não consegue desfrutar da liberdade espiritual que Cristo conquistou para você. Você levanta de manhã, já vai no WhatsApp, já vai no Facebook, já vai na internet, já vai no sei o quê, já vai no sei o quê. Afaste-se um pouquinho da terra. Afaste-se um pouquinho da terra. Tire lá 10 minutinhos, 15 minutinhos. Ore, leia a palavra de Deus, cante um louvor a Deus, coloque um hino lá, uma música lá. Afaste-se um pouquinho da terra. Queridos, a terra tem influenciado demais a mim e a você. A terra tem decidido o nosso padrão de humor. Ora estou feliz, ora estou alegre, dependendo do que a terra está me influenciando. Ora eu creio, ora não creio, ora eu chego na igreja todo aleluiado. Aleluia, pastor, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Por quê? A terra está me influenciando positivamente. Mas outro dia eu chego na igreja me arrastando. Oh céus, oh vida, problema, pastor, luta, pastor, dificuldade, pastor. Afaste-se um pouquinho da terra. Diga para a pessoa que está do seu lado, afaste-se um pouquinho da terra. Não com essa convicção aí, ela não vai afastar não. Fala sério, fala meio bravo com ela. E o texto continua dizendo, próximo versículo, gentileza. Próximo, pode ser? Vou carregar. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, faze-te ao largo, ou seja, pegue o seu barco e entre mais ali no mar, e lançai as vossas redes para a pesca. Next one. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda. Trabalhou quando? À noite. Quanto da noite? Toda. E nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, Pedro era pescador.
A família de Pedro era uma família de pescadores. O pai dele era pescador. O avô dele era pescador. O bisavô dele era pescador. A família dele era pescador. Eles eram profissionais, capazes. E no mar da Galileia se pesca à noite, não de manhã. E eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. É liberdade trabalhar a noite toda e não pegar nada? É liberdade isso? Não. É opressão, é escravidão, é escassez, é limitação. Agora você imagina Pedro, os demais sócios, trabalharam a noite toda, sem nenhum resultado. Imagina você trabalha o mês inteiro no seu negócio e não tem resultado. Que frustração. Que frustração. Trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Já aconteceu de você estar pescando na beira de um rio, de um lago, alguma coisa assim? Você já está ali umas 2 horas, não pescou nada. Aí chega uma pessoa e diz assim: e daí? Pegando muito? Não dá vontade de jogar ele dentro d'água? Hã? Não peguei, não. Você nem responde. Pedro trabalhou a noite toda, não pegou nada. Olha o texto, continua dizendo. Mas porque és tu que está mandando, né? Vou lançar. Feito isto, ele lançou as redes, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se... O que aconteceu com as redes? Ele afastou o barco, foi no lugar mais fundo, lançou as redes, começou a puxar, a rede estava cheia, grande quantidade de peixe. E o texto diz que a rede começou a romper. Mas por que a rede estava rompendo? Pergunta para mim por quê. Vou responder só para ele, só ele perguntou. Pergunta para mim por quê. Porque quando Pedro confeccionou, produziu, fabricou essa rede, Pedro fabricou a rede para que ela alcançasse o resultado da sua capacidade. Quando Pedro fez aquelas redes, Pedro fez a rede para suportar a sua capacidade de produção, a sua produtividade. Só que essa pesca foi resultado da capacidade de Pedro? Sim ou não? Não. Essa pesca foi a palavra do Senhor Jesus. Essa pesca foi a liberdade que Cristo dá. E aí então, essa rede não estava dimensionada para alcançar o resultado de Jesus, estava dimensionada para alcançar o resultado de Pedro. Por isso ela começou a se romper. Já perceberam onde eu quero chegar? Percebeu onde eu quero chegar? Eu e você muitas vezes nos planejamos, nos programamos para que os resultados sejam de acordo com a nossa capacidade. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus está vindo sobre a sua vida, no seu emprego, no seu negócio, no seu ministério, na sua casa, nos seus sonhos, nos desejos do seu coração, e Ele está liberando algo grandioso, que a sua capacidade não será mais capaz para suportar aquilo que Ele está liberando sobre a sua vida. É maior, é mais, é uma outra dimensão. E olha o que o texto diz, próximo versículo. Olha como ele diz: acenaram então os companheiros que estavam lá no outro barco, lá na praia, para virem ajudá-los. Eles, porém, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam quase a pique. Pedro faz sinal para o outro barco: ei, vem cá. O que será que Pedro quer? Vem cá. Você acha que vai pescar agora às 10 horas da manhã? Pedro está querendo pregar uma peça na gente, uma piada. Ele não pegou nada não. E Pedro insistiu, e eles vieram.
De repente viram que as redes estavam cheias, começaram a encher os barcos. Isso significa que o que Ele tem para nós, para produzir essa profunda, radical liberdade em todas as áreas da nossa vida, não somente está para além da nossa dimensão, mas também vai abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Não somente encheu o barco de Pedro, não somente encheu o barco de Pedro, encheu o barco dos amigos de Pedro. Você está disposto a ser livre para compartilhar, para dividir aquilo que Deus está te dando? Olha que coisa tremenda. Quando Simão Pedro, próximo versículo, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro fez o quê? Pedro se prostrou. Pedro era o quê? Ele era judeu ou ele era romano? Ou era grego? Ele era judeu. Como judeu, ele foi educado no Torá. A educação judaica de Pedro diz de forma categórica, radical: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Pedro e nenhum judeu jamais se prostraria diante de um homem. Ainda mais que Jesus tinha 30 anos e Pedro perto de 40. Pedro era mais velho, cronologicamente falando, de Jesus. Agora Pedro cai de joelhos diante de Jesus. Como assim? Como assim? Ele adorar um homem? Queridos, olha o que a religião tem feito nas nossas vidas. Olha o que é a religião. Eu cresci a vida inteira dizendo: se você não confessar o seu pecado, Ele não vai te abençoar. Vocês já ouviram isso? Se você não se consertar com Deus, Ele não vai te abençoar. Não é assim? Espera lá, espera lá. Depois que Pedro se ajoelhou, depois que Pedro diz: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, aí ele fez uma grande pesca. Foi? Foi? Ah, a bênção veio antes. Jesus encheu o barco dele antes. Jesus prosperou ele antes. Jesus libertou ele da miséria antes. Jesus se revelou a ele como Deus antes, para depois então Pedro se prostrar e adorar. E vem religião e inverte. Se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Queridos, não é pelo nosso desempenho, não é pelas nossas obras, é pela graça. Pela graça. O texto diz: foi para a liberdade que Ele nos libertou. E como foi que Ele nos libertou? Comprando-nos com seu sangue. O que nós fizemos para merecer? Nada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele veio e nos libertou. Ele veio e nos resgatou. Ele veio e nos lavou. Ele veio e nos santificou, nos purificou, nos deu vida juntamente com seu Filho. Quantos cristãos estão vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma pressão, de uma angústia, de tristeza, debaixo de culpa, debaixo de condenação? Deus está pesando a mão. Meu irmão, minha irmã, Deus não é diabo, Ele não pesa a mão. Estou, pastor, atravessando um estreito, uma luta, uma dificuldade. Deus está pesando a mão. Não, Deus não está pesando a mão. Saia daí em nome de Jesus, porque para a liberdade foi que Ele te libertou. Mas quando nós desconhecemos, quando nós ignoramos, que ele entra no barco de Pedro, enche de peixe, e só depois Pedro reconhece que era um homem pecador. Mas olha o que o texto diz, a sequência. Pois à vista da pesca que havia feito, muito peixe, o espanto se apoderou de Pedro. A bênção foi tão grande, inesperado. Ele ficou espantado. E de todos os que com ele estavam, não somente ele.
Meu irmão, minha irmã, esse texto está dizendo que Deus está levando a mim e a você para um momento, para um tempo tão especial, que as pessoas ficarão espantadas de ver quão abençoado e prosperado você é em Cristo. Os amigos de Pedro ficaram espantados. Olha o próximo versículo. Olha o próximo versículo. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Tem algo superior? O próximo, por gentileza. E levando eles os barcos para a terra, fizeram o quê? Não, como assim? Trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Agora vem Jesus, enche os barcos dele, e eles deixam tudo. Assim, pergunta para mim, por quê? Porque quando você produz resultado com o seu suor, com a sua capacidade, você se torna escravo do seu resultado. Agora, quando você produz resultado baseado na bênção de Deus, na dádiva de Deus, na graça de Deus, esse resultado não te escraviza, te liberta para a liberdade que Cristo te libertou. Por isso que eu estava dizendo há pouco, por isso que eu estava comentando aqui com vocês, dizendo que às vezes os nossos recursos nos escravizam. Se você tem os 50 mil, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Se você não tem, então eu vou orar. O que esse texto está nos ensinando é que eu e você fomos libertados para vivermos livres, para não nos submetermos mais a esses resultados. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: em mim você tudo pode fazer. Se sem Ele eu não posso fazer nada, nele nós podemos fazer tudo. O acusador, que é o diabo, ele nos acusa em vão, ele nos acusa sem razão, ele nos acusa com base em mentiras. Queridos, quando alguém calunia você, o que essa pessoa menos quer é a verdade. Ela levanta uma calúnia contra a sua vida, o que ela menos quer é a verdade, porque ela sabe, se vier a verdade, ela vai ser silenciada, ela vai ser calada. Então o caluniador, ele não quer a verdade, ele quer caluniar, ele quer espalhar a história, ele quer espalhar o boato, ele quer espalhar a mentira, porque se ele quisesse a verdade, ele viria primeiramente e falaria com você. O diabo, ele nos acusa em vão, ele nos acusa sem razão, com base em mentiras. Por isso, não podemos aceitar essas acusações. Não aceite a culpa. Meu irmão, minha irmã, não aceite o medo. Você está livre disso. Creia na palavra. A palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Deus vela pela palavra de Deus para cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Ela é a palavra de Deus. Agora uma pergunta para você: a palavra de Deus na boca de Deus é a palavra de Deus? Sim ou não? A palavra de Deus na boca de Deus é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, diga com vontade, sim. E a palavra de Deus na sua boca é a palavra de Deus? E por que você então reclama, murmura, choraminga, ao invés de declarar a palavra de Deus? Está meio aflito, está meio angustiado, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, em Ti eu confio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma.
Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que eu peço e daquilo que eu estou pensando. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Antes de pegar o telefone e chorar para sua sogra, chorar para sua mãe, chorar para não sei quem, declare a palavra de Deus. Queridos, você chega diante do mar, você diz: mar, abra-te. Se ele não abrir, caminhe sobre ele, mas continue. Vocês estão aqui ainda? Isaías 54 diz assim, Isaías 54, 17. Olha que texto fantástico. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Eu vou ler de novo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito. Contra ti, você. Olha. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Não. O diabo não vai ficar assustado com esse seu amém, não. De novo. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Aí. Você começou a crer. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Queridos, o mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz, Ele está dizendo: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a sua herança. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. A sua justificação de mim procede, diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus a seu respeito. Toda arma que o acusador produzir contra ti. Esse texto diz que o adversário vai produzir algumas armas, alguns tipos de armas. Arma como medo, arma como culpa, acusação. Mas a Bíblia Sagrada diz que não devemos colocar a nossa atenção nas armas. Devemos colocar a nossa atenção no fato de que nenhuma delas irá prosperar. Todas irão falhar. A Bíblia diz: quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Então não preste atenção no fogo, ele não vai te queimar. Por que você chega aqui e diz: pastor Isaú, está apertado, está queimando, está difícil? Irmão, mas está escrito que ele não vai te queimar. Pare de considerar o fogo. Para a liberdade foi que ele te libertou. Se você passar pelas águas, você não vai submergir, você não vai afogar. Pastor, estou numa turbulência. Pastor, as ondas, as vagas. Oh, pastor, está agitado esse mar da vida. Deus, misericórdia. A Bíblia diz: não preste atenção nessas ondas. Elas não têm poder para te afogar. O que eu estou dizendo é: pare de falar tanto sobre problemas. Comece a falar sobre soluções. Pare de falar tanto das dificuldades. Comece a falar daquilo que você crê que Deus tem para você. Eu vou parar, vocês não estão aqui hoje. Não coloque a sua atenção no fato, no acontecimento. Coloque a sua atenção naquilo que Deus está prometendo para você. O diabo sabe que as armas dele não têm efeito sobre a sua vida. O diabo sabe que as armas dele não têm efeito sobre a sua vida. Agora você precisa também saber. Porque o nosso inimigo é a ignorância. Se você não sabe, vem um demônio lá com uma arma de condenação, de culpa, de maledicência. Estão falando mal de mim. Mas essa arma não vai prosperar. Conta a história que Lutero, o grande reformador da igreja, perseguido, queriam matá-lo. Ele está lá longe, lá no interior, na Alemanha. E ele foi se hospedar na casa de um amigo. Ele estava escondido. É noite fria, lá na Alemanha, lá num quarto, a cama assim, grudada na parede, ele dormindo, com o rosto para a parede. De repente ele ouviu a porta do quarto abrir. Ele acordou com o barulho da porta. Ele olha assim,
e viu o diabo em pé na porta do quarto. Ele olhou assim: é só você? Virou e continuou dormindo. Isso significa que o diabo tem o poder que você dá para ele. Ele é menos poderoso do que você está pensando. Interessante que quando ele usa uma arma, essa arma não tem efeito sobre a sua vida, contra a sua vida, daí então ele muda de estratégia. Ele vai usar agora palavras. Quando as palavras orais não fazem mais nenhum mal contra você, eles vão usar escrito, a língua digital. Essa língua digital, né? A língua digital. O que você deve fazer? Você deve condenar cada palavra de calúnia. Como fazer isso? Você vai dizer assim: Deus, meu Pai Celestial, essas palavras me condenam, mas a tua palavra diz que eu estou justificada em Cristo Jesus, o teu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Senhor quem defende a minha causa. Assim fazendo, você destruirá toda forma de ataque contra você, porque nós podemos destruir toda forma de ataque. Por quê? Porque essa é a nossa herança. Qual a herança? Não sermos vencidos por nenhum tipo de ataque. Diga comigo assim: eu tomo posse. Todos, por gentileza, digam assim: eu tomo posse da minha herança, e eu declaro aniquilada toda arma que o diabo construir contra a minha vida, a vida da minha família, do meu emprego, da minha empresa, dos meus estudos, do meu ministério, dos meus sonhos. Em juízo, diante de Deus, eu declaro que toda palavra de mentira, de maldição, de calúnia, de inveja, de ódio, de morte, sejam anuladas, sejam canceladas, em nome de Cristo Jesus. Estas pessoas que falaram contra mim, elas estão perdoadas, elas estão livres, e os demônios que usam essas palavras, eu amarro, eu amordaço e mando embora. Saiam agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.